Queridos irmãos, a paz do Senhor, que alegria, irmãos, estarmos em mais uma escola bíblica dominical. Esse domingo tão gracioso, essa manhã tão maravilhosa do dia 16 de janeiro, a nossa lição 3. Confesso aos irmãos que eu estou muito empolgado com essas lições. Tem sido, assim, de um crescimento muito gracioso para a vida, da igreja, para a vida dos irmãos. Gostaria de que você sentisse isso também, que você se empolgasse, se permita se inflamar pelas nossas aulas. Quantas aulas, né? Que coisa gloriosa. Já tivemos 2 aulas maravilhosas. Então, assim, irmãos, pegue aí com afinco a sua revista, leia, estude, medite, vamos aprender junto. Tem sido algo extraordinário para nós, é um assunto poderoso. Estudar sobre a supremacia das Escrituras é algo fantástico, é algo que nós precisamos, é algo que nós precisamos mergulhar mesmo, irmos bem fundo para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento, para crescermos em graça diante do Senhor, para termos como nosso escudo, como nossa espada. Irmãos, isso é maravilhoso, é poderoso. Então vamos nesta manhã fazermos assim, pegue a sua revista aí, a sua Bíblia, vamos estudar junto essa lição 3, que fala da inerrância da Bíblia. Veja, estudamos sobre a autoridade da Bíblia. Na primeira aula, estudamos sobre a inspiração divina, que coisa gloriosa, da Bíblia, e agora sobre a inerrância da Bíblia. Então vamos fazer isso juntos, mas agora eu quero primeiro orar com você, e para que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, e tenhamos então uma melhor compreensão da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos nesta manhã, neste dia tão gracioso, quando o Senhor tem nos ajuntado em torno da Tua palavra, para aprendermos mais de Ti, Senhor. E nesse assunto que trata da inerrância, ó Deus, da Escritura, obrigado, Senhor, por esse privilégio, obrigado, Senhor, pela Tua graça que nos alcançou e temos essa oportunidade hoje, Senhor. Que a mente de cada irmão, de cada irmã que agora me escuta, Senhor, possa se abrir e o entendimento dado pelo Teu Espírito Santo possa agora entrar, Senhor, e florescer na vida de cada família, de cada irmão. Assim eu oro te pedindo e já te agradecendo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos. Veja, eu quero mostrar para os irmãos, e nós iremos estudar isso agora, nesta manhã, que a mensagem da Bíblia, irmãos, não contém erros. A palavra de Deus, ela não contém erros. Há muitos teólogos já dizendo que a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Não, ela não contém não. Ela é a palavra de Deus e ela não contém erro algum. A palavra de Deus ela é incorruptível. Por isso que ela é plenamente, irmãos, confiável. É a palavra de suma confiança, de total confiança que nós temos, a Bíblia. Logo, então, nesta lição, nós temos como objetivo mostrar para os irmãos que a Bíblia é a verdade em tudo que ela diz, tudo que ela fala, tudo, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, é a verdade. E que também precisamos entender que ela impõe os seus ensinamentos, atestando a nossa prática, mostrando as bem-aventuranças, as promessas, pois essa Bíblia contém tudo quanto, esta palavra contém tudo quanto nós precisamos. Então, queridos irmãos, eu quero também te incentivar nessa manhã a passar a amar de verdade a palavra de Deus. É muito valioso, vai ser de suma importância para você. Você vai ver no decorrer dessa lição que a palavra de Deus ela é mais preciosa, ela é mais valiosa, irmãos, que ouros, que prata, que dinheiro, qualquer coisa dessa vida. Este livro é glorioso, é poderoso, porque só ele tem o poder de transformar
o vil pecador num homem santo de Deus. E esta palavra é a nossa bússola, é que nos conduz à salvação, que nos leva a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu gostaria que você olhasse para dentro de você agora aí e observasse qual é o grau de amor que você tem pela Escritura. Você tem lido a palavra de Deus diariamente? Você tem feito isso porque você está sendo exigido, porque você se sente cobrado, ou porque você tem prazer em meditar na lei do Senhor, como diz o salmista no Salmo 1, de dia e de noite? Então, querido irmão, querida irmã, eu quero te incentivar a amar de verdade as Santas Escrituras e transmitir isso para aqueles que estão ao seu redor, os pais para os filhos entre si, entre irmãos, e então divulgar e mostrar o desejo e a alegria que nós temos por esta palavra. Faça isso em nome de Jesus, você será rica e profundamente abençoado e abençoada. Eu quero aqui informar os irmãos que a Bíblia ela é isenta de qualquer tipo de erro. Quero explicar para os irmãos que o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível. Desde o início dela ao fim, o Espírito Santo sempre esteve, porque ele é como o autor, é aquele que está coordenando a Escritura. Então, ele manteve a revelação divina assim, incorruptível. E constatar que a Bíblia é, então, de fato, a verdade de Deus para as nossas vidas. Amém? Então vamos lá. Lição de número 3, a inerrância da Bíblia. O nosso texto áureo diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, versículo 18. E quem está dizendo essas palavras é o Verbo de Deus, é a palavra viva, é o próprio Jesus. Olha que coisa graciosa. Verdade prática. A doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, essa doutrina, denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, pois ela é incorruptível. Bendito seja Deus. A nossa leitura bíblica em classe, acompanha aí na sua revista, Mateus capítulo 5, de 17 a 21, e Hebreus, no capítulo 10, dos versos 15 ao 17. Vamos ler. Diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abirrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E Hebreus capítulo 10, versículo 15, 16 e 17, diz assim: e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Que coisa gloriosa, irmãos. Bendito seja Deus. Vamos então à nossa introdução, que diz que a infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade da Escritura. Esses vocábulos, essas duas palavras, infalibilidade e inerrância, indicam que a Bíblia Sagrada não falha, que a Bíblia Sagrada não erra. Oh, coisa boa, glória a Deus por isso. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo que diz. Tudo que diz. Tanto, olha que coisa linda, tanto em questões espirituais,
tanto em questões históricas, tanto em questões científicas. Olha que coisa poderosa, irmãos. A palavra de Deus é algo poderoso. Nessa lição nós vamos ver a inerrância e a preservação e a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Muito bem, primeiro ponto. Então, o que é a inerrância da Bíblia? Por que nós dizemos assim que ela é inerrante? Vamos entender aqui. Primeiro ponto aqui, o conceito de inerrância bíblica. Veja bem, a inerrância, esta palavra é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Por isso, esta palavra ela é usada, ela é inerrante, não há erro. A sua doutrina não contém erro algum. Então veja, significa que ela é verdadeira em tudo que afirma. Tudo que a palavra de Deus diz, afirma, fala, ela não contém erro. Desse modo, a Escritura é isenta de erro nos aspectos, preste atenção nisso. A Bíblia, a palavra de Deus, preste atenção, ela é isenta, não contém erros nos aspectos nenhum, de aspectos doutrinários. O que é doutrina? Doutrina são ideias coerentes, pensamentos coerentes que têm a respeito da palavra de Deus. Quando você junta esses pensamentos, junta essas ideias. Então, por exemplo, a nossa doutrina da Assembleia de Deus, ela é coerente, ela está firmada na palavra. Então, doutrinas, veja, a Escritura é assim, ela é isenta. Ela é isenta disso, dos aspectos doutrinários. Nos aspectos espirituais, ela abrange tudo que diz respeito à vida espiritual, ao mundo espiritual, ela fala de tudo a respeito disso. Históricos, não há erro. Nós estamos aprendendo isso nos nossos cultos de ensino. Quero aproveitar aqui, abrir um parênteses, e convidar você, irmão, que tem negligenciado aos cultos de doutrina, aos cultos de ensino, que nós chamamos, na nossa quarta-feira. Você precisa estar presente. Você que já tem vindo, continue firme. Louvado seja Deus por isso. Agora você que está com essa dificuldade, presta atenção. Nós temos aprendido e temos visto o quanto a palavra de Deus ela é poderosa, o quanto ela auxilia na história, o quanto ela auxilia na cultura, na ciência, em tudo que o homem precisa. É fenomenal, é algo extraordinário. Por isso que eu disse que eu estou muito empolgado com essas lições. Que coisa linda e maravilhosa. Então veja, ela é isenta de erros doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos, tudo que a ciência precisa. A ciência às vezes vai de contra a palavra, daqui a pouco ela tem que se curvar diante da palavra, tem que abrir mão, porque o que eles estão pensando, o que eles concluíram, a palavra de Deus já está dizendo há muito tempo. Nós já sabemos há muito tempo. Então todos os fatos científicos e demais coisas, a palavra de Deus ela é inerrante. Ou seja, o argumento é irrefutável. Deus não pode errar. E como a Bíblia é divinamente inspirada, aleluia, ela não pode conter, ela não contém erro algum. Então, irmãos, veja bem, assim sendo, a inerrância e a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas, elas estão juntas. Então, é inerrante, é infalível, é inspirada, toda ela a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Por isso, nesse sentido, a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade. E eu trouxe aqui um exemplar para mostrar a vocês da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, porque alguns irmãos ainda não conhecem. Nós temos aqui na nossa biblioteca. Se você quer uma hora conhecer, procure os irmãos que tomam conta da nossa biblioteca. Você pode conhecer, você vai ver aqui as nossas doutrinas. Claro, tudo sujeito à palavra de Deus. A nossa declaração de fé, ela está submissa à palavra de Deus, mas é aqui a nossa regra de fé, como muito bem colocou o comentarista aqui. Nesse sentido, a nossa declaração de fé, né, diz que a Bíblia, aqui está dizendo que a Bíblia é a fonte de toda autoridade inerrante, infalível,
completa e inspirada palavra de Deus. Então você mora querendo conhecer a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, você pode dar uma olhada, pegar, dar uma lida. Você aqui vai ver que aqui fala sobre Deus, fala sobre as Escrituras, como nós entendemos, então, qual é o propósito da palavra de Deus, da Bíblia, o poder que há nela, né? Tem aqui sobre os livros apócrifos e pseudo-epígrafos, que nós vamos falar nessa lição. Aqui fala da Trindade, aqui fala da pessoa bendita de Jesus, do seu nascimento, da sua obra, aqui fala do Espírito Santo, aqui fala dos homens, aqui fala de anjos, fala do batismo com o Espírito Santo, do batismo nas águas, sobre a salvação, sobre o pecado, tudo aquilo que rege a doutrina, as nossas doutrinas da Assembleia de Deus, inclusive a respeito da poderosa palavra de Deus, está aqui na nossa declaração de fé. Eu fiz questão de apresentar aos irmãos, para que os irmãos tenham a liberdade de conhecer mais a respeito da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Muito bem, o segundo ponto aqui diz: a Bíblia reivindica a sua inerrância. Olha que coisa linda. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas, nos textos sagrados. Por exemplo, no livro de Provérbios está escrito que toda a palavra de Deus ela é pura. Olha que coisa linda. Provérbios 30, versículo 5. Outra coisa, o salmista afirma que a palavra do Senhor ela é provada. Salmo 18, versículo 30. Samuel também assegura que o caminho de Deus, ou seja, a palavra de Deus é perfeito, a palavra do Senhor ela é refinada. Olha que coisa linda. Então, a própria palavra de Deus, as Escrituras, ela chama para si essa inerrância. Cristo também, ele atestou a inerrância, afirmar que nem um jota, como nós lemos aqui em Mateus no capítulo 5, que nem um jota ou um tio vai se omitir da lei, vai passar desapercebido. Por quê? Porque a Escritura não pode ser anulada. Ela não é vencida, ela é invencível, ela é infalível, ela é inerrante, palavra de Deus. Veja, também registrado em João, dito que a palavra de Deus é a verdade. João 17, quando Jesus diz: Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha que coisa maravilhosa. Então, essas declarações que estão aqui inseridas na palavra de Deus, na Bíblia, indicam que ela é plenamente confiável, sem nenhum tipo de falsidade ou algum tipo de equívoco. Não tem. Não tem equívoco, não tem falsidade, porque ela é a palavra de Deus. Glória a Deus. 3. A infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Vejamos aqui, o vocábulo infalível indica o quê? Está dizendo que não pode nem consegue falhar. Então, em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Queridos irmãos, olha só, nós temos isso já como exemplo de aquilo que foi anunciado, do muito que foi anunciado no Antigo Testamento, já aconteceu. Já aconteceu. Algumas coisas ainda do Antigo Testamento irão acontecer. Da mesma forma que algumas, sim, né, várias já aconteceram, algumas ainda, como por exemplo as profecias de Daniel, que vão se cumprir, que está linkada ao Apocalipse. Então, veja, irmãos, a Bíblia, ela não pode falhar e ela já mostra tudo isso para nós. Por isso que ela indica que não pode nem consegue falhar em relação à Bíblia, significa que suas palavras hão de cumprir-se cabalmente. Por isso que nós temos essa confiança de que Jesus vai voltar, porque ele mesmo falou, está registrado na palavra de Deus, ele prometendo que iria voltar para nos buscar, ele prometendo de deixar conosco o Consolador, e o Espírito Santo Consolador está no nosso meio, glória a Deus, agindo, operando no nosso meio. As coisas, os adventos que Jesus falou no fim dos tempos, nós estamos vendo com os nossos próprios olhos, desastres,
coisas terríveis acontecendo no mundo inteiro. Nós estamos vendo tudo isso. Então veja que tudo que a Bíblia fala vai se cumprir. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimos. O que é etimologia? Etimologia é o estudo de palavras, estudo de conceitos de palavras. Então, por causa da etimologia, eles se equivocam a respeito de inerrância e infalibilidade e às vezes se confundem com esses sinônimos, porque são sinônimos. Muito bem, mas não obstante, diz aqui muito bem o nosso comentarista, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica, e não a consideram como inerrante, ou seja, não, a palavra de Deus ela fala assim sobre a salvação, tá certo, mas ela é inerrante, ela tem erros. Não, está completamente, as pessoas que pensam assim, os teólogos que assim dizem, está completamente errado. Por isso que nós preferimos usar ambos os termos, ou seja, a Bíblia ela é inerrante e a Bíblia ela é infalível. Usamos os dois termos. Por isso está aqui, preferimos usar os dois termos, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, ou seja, indica que não falha, igualmente inerrante, ela está livre de erros. Por que nós estamos falando isso? Por que o comentarista muito feliz em dizer isso? Porque negar essas verdades é desacreditar de sua autoridade e inspiração divina. Então nós temos firmemente que a Bíblia ela é infalível e ela é inerrante. Glória a Deus por isso. Muito bem, então nós passamos aqui pela primeira parte a respeito da inerrância da palavra de Deus, da Bíblia, e agora nós vamos aqui falar sobre o Espírito Santo que preservou as Escrituras. Vamos ao segundo ponto, diz assim, os manuscritos autógrafos, a respeito deles, originais, são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente. Olha que coisa interessante. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Nós cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que essas cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão das origens, dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. Então veja, irmãos, nós cremos que os manuscritos, esses textos, escritos com as mãos dos homens, com o próprio punho dos homens, elas são fiéis escrituras da palavra de Deus. Nelas primeiro foram registradas palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Então, todos esses pergaminhos, toda essa estrutura, foi o Espírito Santo que moveu os homens a escrever, inspirou, assoprou sobre os homens para que fossem escritas. Muito bem, e os manuscritos? Aqueles que foram copiados, nós aprendemos muito bem disso na nossa primeira aula, que os escribas tinham ali um desejo profundo, isso era até um termo de vaidade, por assim dizer, de copiar fielmente, letra por letra, linha por linha, tudo aquilo que havia sido escrito nos seus originais. Olha que coisa maravilhosa. Então, por isso que se nós não compreendermos isso, e isso não é só uma questão de compreensão, é uma questão de autoridade, da veracidade da palavra, porque nós temos como comprovar essas coisas. Então, se nós não entendermos assim, ela pode não ser, no caso, fonte de autoridade. Mas a Bíblia é, porque tudo isso foi feito de uma forma muito graciosa da parte de Deus. E ainda dentro aqui, que o Espírito Santo preservou as Escrituras, dois aqui, os manuscritos apócrifos. Vamos ver. As cópias dos manuscritos originais são chamadas, então veja bem, as cópias
dos originais, as cópias dos originais, são chamados de apócrifos. Atualmente existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Veja, os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão, como eu disse aqui, diz o comentarista, com precisão milimétrica. Irmãos, eles faziam questão de não errar em nada. Se errasse, eles apagavam completamente, às vezes até toda uma linha, às vezes até toda uma página, para que começassem outra vez e não houvesse erro algum. Isso é glorioso. E as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Então, tudo que nós temos de manuscritos, irmãos, é de muita confiança. Porque por causa de toda essa dedicação e por causa de tudo isso que o Espírito Santo preservou, isso é glorioso, isso é algo incontestável no meio dos estudiosos, arqueólogos, no meio de cientistas, isso é algo extraordinário. Veja aqui, diz o comentarista que nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez na redação da primária da palavra de Deus, mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais. Então, no original, que o Espírito Santo foi conduzindo os homens, como fez com Moisés, como fez com Esdras, ali escrevendo nos seus originais, pelos profetas, nos seus originais. Muito bem, naquele momento que eles estavam escrevendo, ou seja, lá no original, o Espírito Santo estava assoprando, o Espírito Santo estava inspirando, o Espírito Santo estava guiando, ele, o autor, é ele que estava conduzindo tudo aquilo que estava sendo escrito, perfeitamente. Então, é nesse momento que foi feita a inspiração. Agora, nós temos aqui os manuscritos, ou seja, nós temos as cópias. Porém, essas cópias, elas são fidedignas ao original. É como se nós pegássemos uma folha e tirássemos uma xerox, hoje, com o nosso aparelho, que nós temos de xerox, e sai exatamente como a página original. Claro, na época eles não tinham isso. Então eles precisavam, né, de fazer uma cópia igualzinha. E eles faziam assim, irmãos. Por isso que tudo que nós temos do passado, os manuscritos, né, é algo fidedigno e cremos sim ser ela do original. Então, a partir do original, a palavra de Deus. Aqui ele continua dizendo que, assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Olha, o que o comentarista está dizendo? Por exemplo, nós temos aqui um exemplar de uma Bíblia, da palavra de Deus. Aqui não foi escrito diretamente, por exemplo, não foi Moisés que escreveu aqui diretamente, mas aqui está a cópia daquilo que Moisés escreveu diretamente, exatamente como ele escreveu no início. O Pentateuco, por exemplo, está aqui, tudo escrito igualzinho. Então, ou seja, por isso que nós dizemos que este livro é a palavra de Deus, inspirada a palavra de Deus. Ah, mas Moisés não escreveu. Sim, mas essa aqui é uma cópia fidedigna do original. Por isso dizemos isso. Que o comentarista está dizendo aqui que essa exatidão, né, ela, do original, então, manteve o significado, a pureza da palavra de Deus, que hoje chegou a nós, chegou a mim e a você, pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, que preservou durante todas as eras a palavra bendita dele. Que coisa gloriosa! Falada ao homem, né, mostrada ao homem, revelada a nós, os homens. Bendito seja o Senhor. Aqui o comentarista ele fala a respeito também
dos apócrifos e dos pseudos epígrafos. E é importante também salientarmos e dizermos a respeito disso. Veja bem, nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos, ou seja, os escondidos, né, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, apresentam erros, tá? Erros, anacronismos, doutrinas falsas e práticas divergentes das escrituras, a exemplo da oração pelos mortos. Então veja bem, os livros apócrifos são esses aqui, Tobias, Judites, Macabeus, Baruques, tem outros, né? Só que nós a temos como escritas anacronismo. O que é isso? Elas contêm erro de cronologia, elas contêm erros de datas, fatos que não são verídicos de pessoas, de personagens ali, fictícios. Então, ou seja, por isso que nós a chamamos de apócrifos, ok? E ela não está inserida dentro do nosso cânon, tá? Dos nossos 66 livros. Embora alguns desses livros, alguns teólogos até usam, né, de uma forma muito coerente, tá? De uma forma muito sábia, até usam alguns desses livros para entender alguns assuntos específicos, né? O teólogo faz isso, porém, nós não temos estes livros, os livros apócrifos, né? Por isso já chamamos de apócrifos, né? Nós não temos esses livros como inspiradas pelo Espírito Santo. Amém? Nós vamos ver isso aqui, tá? Que dentre esses assuntos aqui, né, esses falsos escritos, tem aqui a assunção de Moisés, né, que Moisés, o Senhor falou que ele morreria, e aí dentro desses livros fala que Moisés não foi morto, ele foi assunto ao céu. Tá? Tem também Apocalipse de Pedro, olha, nós conhecemos, né, e temos a firmeza de Apocalipse apenas de João, né? Então aqui tem Apocalipse de Pedro. Então, tudo isso foi produzido com autores não fidedignos, com autores anônimos, né? Chamado até de espúrios, que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Então, nós não pactuamos com esse livro, com esses livros, são livros apócrifos, são livros que não fazem parte do cânon, ou seja, dos 66 livros já estabelecidos, ok? Pela Septuaginta, que nós aprendemos na primeira aula, onde tudo foi encaixado e toda ela perfeitamente copilada, e uma traduzindo a outra, interpretando a outra, porque toda ela sendo cristocêntrica, mostrando tudo aquilo que Deus fez, que Deus fará no nosso meio, ok? Então veja aqui, na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus como a lei, né, como profetas, escritos, não faziam parte os livros apócrifos, nem os pseudo-epígrafos. Por esta razão, eles não integraram o cânon bíblico protestante. Dessa forma, não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspiradas pelo Espírito Santo. Veja, já na época de Jesus, próprios judeus, ali os escribas, fariseus, eles já separavam esses livros, não tinham esses livros como inspirados, né? Tinham a lei, tinha os profetas, tá? Ali os escritos, né? O próprio Senhor Jesus leu, né, o profeta Isaías e sempre fez menção do Pentateuco, mas esses livros aqui, já o próprio judeu já separavam, já não fazia parte, não estava relacionado como as Escrituras. Amém? Então, muito bem, vamos agora à terceira parte da nossa lição, que vai dizer sobre a verdade nas Escrituras. Diz aqui o primeiro ponto, a Bíblia é a verdade plena. O termo verdade do hebraico, emet, significa o quê? Significa confiável, significa correto. Então, o vocábulo grego, aletheia, tem um sentido de real, tem um sentido de fidedigno. Nas Escrituras, corresponde à realidade exata dos fatos, em concordância com o pensamento de Deus. Então, tudo que está escrito, tudo que tem na Escritura é real e ela
está em concordância com tudo aquilo que Deus planejou, foi Deus quem providenciou, foi Deus que proporcionou, foi Deus que conduziu tudo pelo poder da sua mão, da sua graça. Então veja, a Bíblia ensina que Deus é a verdade e a sua palavra também é a verdade, como nós citamos aqui João 17:17. Outra coisa, o escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Veja que coisa interessante. Também Paulo ratifica que Deus não pode mentir, quando ele escreve a Tito, no capítulo 1. Então, veja, irmãos, que a Bíblia é a verdade plena e ela mesmo se declara isso. Nela mesmo, os versículos, os textos falam exatamente dessas coisas. Em vista disso, de que estamos falando aqui, cremos que a palavra de Deus possui autoridade e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Isso é muito importante, irmãos. Principalmente para aqueles que gostam de estudar, daqueles que têm vontade, o desejo de se formar como teólogos. Muito bem, isso é bom, mas eu quero dizer algo para você. Nenhuma ideia teológica de homens teólogos supera o que está escrito na palavra de Deus na Bíblia. Quando você lê um livro de um teólogo, você precisa ler com muita atenção, porque ali ele está colocando a ideia dele, o pensamento dele, o que ele está pensando, o que ele está concluindo de acordo com aquilo que ele entende. Veja, do que ele pensa, não do que é de fato. Claro que haverá assuntos perfeitamente concretos e doutrinas ensinadas por teólogos que exatamente como diz a Bíblia. Mas precisamos ler, precisamos estar atentos, porque pode divergir sim, porque na hora que eu estou escrevendo um livro como teólogo, ali está envolvido os meus sentimentos, ali está envolvido as minhas emoções, ali está envolvido o meu caráter, a minha integridade, ali está envolvida a minha formação, a minha capacidade, tudo isso está envolvido quando eu estou escrevendo, ok? Então, há um alerta para aqueles que querem se aprofundar, nós até ajudamos nesse sentido, mas precisamos tomar cuidado, porque aqui o comentarista está dizendo, e é uma grande verdade, que a palavra de Deus, ela sim, deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. De qualquer autoridade humana. Eu estou falando aqui de teólogos, de coisas espirituais, mas eu quero dizer também que ela é superior, ela está acima de qualquer autoridade, não só eclesiástica, como política, governamental, ok? A palavra de Deus, nós estamos debaixo dessa autoridade aqui. Então pode chegar tempo que nós vamos precisar de desobedecer os homens para que possamos obedecer a palavra de Deus. Então, aqui é a fonte de toda a autoridade do crente. Bendito seja Deus. Assim, esses textos servem de base para a afirmação. O que a Bíblia diz é o que Deus diz. Tudo isso que nós vimos aqui, das verdades declaradas pelo apóstolo Paulo, por Jesus, tudo que consta aqui na Bíblia, o que a Bíblia diz é o que Deus está dizendo. O que a Bíblia diz. Por isso que, irmãos, nós incentivamos, nós insistimos tanto para que você leia a Bíblia diariamente, para que você tenha a Bíblia como a fonte de maior recurso da sua vida. Porque quando você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você. Então faça isso em nome de Jesus. Aqui ainda nesse ponto aqui, 2, a verdade espiritual e moral. Olha só que coisa interessante. A nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual. A Bíblia, ela é completa. Nós não necessitamos de que venha um anjo, de que venha um homem sei lá, usado por Deus, vamos dizer assim, super piedoso, algo. Não, nós não precisamos nada dessas coisas. Nada dessas coisas.
A palavra de Deus aqui, ela é completa. Tudo que nós necessitamos, tudo que nós precisamos está aqui. É lâmpada para os nossos pés. A Bíblia é a nossa bússola. É a nossa bússola. Tudo que nós precisamos está aqui. Estou dizendo isso porque os irmãos conhecem. Há seitas, há heresias a respeito disso, de pessoas que dizem que receberam revelação de anjos, tiveram visita de anjos, e aí escreveram livros, né, para poder ajudar ou equiparar a palavra de Deus. Não, absolutamente não. Não. Até mesmo, como eu disse a vocês, até mesmo a nossa declaração de fé, ela está sobre a autoridade da Bíblia, abaixo da Bíblia. Porque se tiver alguma coisa aqui em desacordo aqui, está errado. Então, aqui, na palavra de Deus, tem tudo quanto nós precisamos. Tudo quanto nós precisamos. Então, veja aqui. O pastor Antônio Gilberto ensinou que tudo que Deus requer do homem e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Tudo que nós precisamos saber está na Bíblia. Igualmente, a ética e a moral se fundamentam na revelação da Bíblia. Então, tudo que o homem precisa saber para ter uma vida ética, uma vida moral, de caráter, de integridade, está aqui, na palavra de Deus. Nós temos aprendido que as nossas leis, todos os conceitos formados a respeito de lei, a respeito de segurança, a respeito de ensino, tudo que nós temos a respeito de dádivas, tudo que nós vimos a respeito da ideia de hospitais, de faculdades, tudo isso veio pela palavra de Deus. Tudo. A lei, o conceito do cuidado, tudo está aqui na palavra de Deus. Então, tudo que fala de ética, tudo que fala de moral, na palavra de Deus. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. O que a Bíblia diz que é pecado, permanece sendo pecado. Ah, mas isso foi lá para trás, isso foi no passado. Não, senhores. O que é pecado, é pecado. Por isso, os valores cristãos, eles são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Então, veja bem, assim como o que é registrado como pecado é pecado, aquilo que é de valor é de valor. O que tem de valor cristão é de valor cristão. Por quê? Porque a fonte de autoridade é a mesma, é a de sempre. É a palavra de Deus. Assim, enfatizamos que a Bíblia, ela é inerrante verdade, tanto espiritual quanto moral. Bendito seja Deus. A verdade histórica e científica. Ponto 3 aqui. Nós cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que ela aborda. Em tudo. Tudo que ela aborda, tudo que ela fala, ela é infalível. Por exemplo, nós estamos estudando com o pastor da igreja, o pastor Jairo, sobre a criação. Então, tudo que ela aborda da criação é a pura verdade. É exatamente a verdade dos fatos. A respeito do homem, a respeito da sua natureza, dos seus pecados, tudo a Bíblia mostra, ela é infalível. A matéria que estuda o homem, a matéria que estuda a criação, tudo está aqui na palavra de Deus. E diz aqui, né, John Wesley, se existia alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Por conseguinte, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação e os eventos da história e os fenômenos da ciência. Por isso que nós falamos um pouco disso, né, no início da nossa aula. Veja, né, a palavra de Deus, ela não se equivoca. A palavra de Deus, ela não é pega de surpresa, querido. Quando se fala da criação, né, como que o homem busca a respeito disso? Como que ele quer entender essa matéria, como tudo foi feito, como tudo aconteceu, como o homem busca essas coisas, como o homem ele é curioso para essas coisas. Está aqui na palavra de Deus, sobre a criação. Os eventos históricos, tudo o que aconteceu na história do mundo,
lá no seu início, tudo está aqui, confere, data por data. Tudo vai encaixando perfeitamente. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então não tem como o homem refutar os fenômenos da ciência. Tudo que o homem precisa saber acerca de ciência, queridos, está na palavra de Deus. Isso é glorioso. Então, diz aqui, significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer tipo de natureza. Então Deus estava ali assoprando, né, como nós dizemos, inspirando todos aqueles que estavam ali escrevendo. Era, na verdade, o Espírito Santo, era Deus. Era Deus se revelando ao homem, se mostrando ao homem. Era Deus falando aos homens. E como nós vimos, Deus não pode mentir. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia é infalível, inerrante. Oh, glória a Deus. Ela é a palavra de Deus. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda a falsidade, de toda a fraude, de todo o engano. Então, queridos, preste atenção. Você tem aí nas suas mãos algo de muito valor, algo muito precioso. Muito precioso. O salmista diz que a palavra de Deus é mais preciosa que o ouro puro, que o ouro refinado. Olha o que o salmista diz. Que para ele a lei do Senhor é mais preciosa. Quando você lê o Salmo 119, você vê as declarações do salmista a respeito da palavra. Querido, você tem nas suas mãos algo poderoso. É poderoso, é a palavra de Deus. Isso muda a sua vida, isso muda o seu caráter, isso muda o seu comportamento, isso muda a atitude da sua família. Aqui, ó, na palavra de Deus, ela é capaz de mudar todo o ambiente de aonde você está. Então, presta atenção nisso, passe a amar com toda a sua força. Jesus disse assim: aquele que me ama, ama a minha palavra. Olha que coisa linda que Jesus disse. Então, você diz que ama Jesus, você precisa amar esse livro. Você precisa desejar esse livro acima de qualquer uma outra coisa. Então, faça isso, você vai ver como a sua vida vai mudar. É muito triste, irmãos. Nós temos os crentes que não leem Bíblia. As nossas igrejas, né, o cristianismo. Nós hoje temos condições de ter um exemplar da palavra de Deus em nossas mãos, mas é um povo analfabeto de Bíblia. É um povo que não gosta de ler Bíblia. Na verdade, o nosso povo não gosta de ler nada. E aí também não quer ler a Bíblia, porque ainda não entendeu o Evangelho, ainda não fez o efeito necessário no coração. Então, queridos, em nome de Jesus, passe a amar esse livro, passe a entender que este livro é a palavra de Deus a você e a sua família. Não é um mero livro, não é mais um livro que está ali na sua estante, na cabeceira da sua cama. Não, pelo amor de Deus. É a palavra de Deus. Ame intensamente este livro. Use, leia, fale e viva esta palavra. Isso é poderoso, é poderoso. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu vejo pessoas que até têm um conhecimento muito bom, muito profundo da Bíblia, mas falta alguma coisa nessas pessoas. Elas conhecem a verdade da Bíblia, mas elas mesmas não vivem essa verdade. Então você vai ler, você vai meditar, você vai mergulhar e você vai viver essa palavra. Receba essa palavra aí na sua vida, na vida da sua família. Passe a ler, para que você passe a viver, e então para você já experimentar as delícias de Deus na sua vida, na sua família, nos seus negócios, aonde você estiver. Faça isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de concluirmos a nossa lição, esse é o momento que nós abrimos com muita alegria, dando você a oportunidade de ofertar na casa do Senhor. Então você vai fazer isso agora, através do Pix ou do PicPay.
essas ferramentas, vai aparecer o QR Code, você pode aproximar a sua câmera e você fazer essa transferência. Tem também as nossas contas bancárias. E aquilo que você, aluno, indicou de valor, né, você pode trazer à noite. Eu tenho instruído aos alunos para não misturar uma oferta com uma outra. Se você colocou ali X valor na escola dominical, indicando ao seu professor, então você vai trazer aquela oferta relacionada à sua oferta da escola bíblica. E à noite você vai trazer uma outra oferta para ofertar do culto à noite. Então veja bem, queridos, o nosso culto é assim, isso faz parte da nossa liturgia. O nosso culto ao Senhor também é demonstrado através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então, eu estou explicando isso para que você não erre, para que você não peque, não faça isso, não cometa esse erro para a glória do Senhor. Amém? Então, faça isso, oferte aí com graça e que o Senhor faça multiplicar tudo isso que você está ofertando agora aí, 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Eu profetizo essa bênção sobre a sua vida e sobre os seus negócios. Muito bem. Concluindo aqui, vamos ler aqui, diz assim: apesar de alguns considerarem redundante o uso do termos inspiração, inerrância, infalibilidade. Porque tem alguns que, isso é concordância, tudo, né? Mas aqui o comentarista está dizendo o seguinte, que para legitimar essa autoridade, tá? Nós falamos e entendemos e compreendemos que a Bíblia ela é, sim, inspirada, inerrante, infalível, a autoridade, a palavra de Deus. Então, você pode ir pelo caminho, encontrar alguns dizendo, não, ela é inerrante, mas ela não é infalível. Ah, não, ela é sim inspirada, mas ela tem erros, então cuidado. Não. Tá? Nós cremos que a palavra de Deus ela é inerrante, ela é infalível e ela tem toda a autoridade. Aqui o comentarista está dizendo assim, que alguns consideram redundantes, tá? Essas palavras, né, das Escrituras. Nossa ortodoxia professa, ensina que a Bíblia ela é inspirada a palavra de Deus e ela é inerrante. Então, a nossa declaração de fé, ela diz que a Bíblia é inerrante, infalível e inspirada palavra de Deus. Bendito seja o Senhor. Que você tenha aproveitado bastante essa lição. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu quero convidar você para assistir às aulas anteriores, a primeira e a segunda aula que já foi ministrada. É de suma importância, não perca as outras aulas, continue firme para a glória de Deus, e eu quero orar com você neste momento, agradecendo a Deus por mais esta aula. Feche os teus olhos comigo e vamos orar. Senhor, nós glorificamos o teu nome, te bendizemos por esta aula, porque o Senhor falou conosco, o Senhor agiu na nossa mente, no nosso entendimento, para compreendermos, Senhor, entendermos a inerrância da tua palavra. Ela é inerrante, ela é infalível, ela tem, Senhor, toda a autoridade, Senhor, porque ela é a tua palavra. Senhor, eu te peço, santifica-nos, Senhor, na tua verdade, a tua palavra é a verdade, Senhor. Faça esta obra em nós, faça essa obra, Senhor, em cada coração, em cada família, Senhor. Todos quantos estarão, ó Deus, assistindo, ouvindo esta aula, faça isso poderosamente e coloque no coração, Senhor, de cada um esse desejo profundo de ler a bendita palavra do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.